1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem ainda, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Aleluia! Que Deus fale nessa noite, que a palavra de Deus salte dessas páginas, alcance o nosso coração e provoque mudança em nossas vidas, em nome de Jesus. Quero pedir humildemente que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos orar, vamos pedir a Deus para falar conosco nessa noite. Nós precisamos ouvir a voz dEle. Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite. E talvez você não saiba, mas Deus sabe exatamente o que você está precisando escutar. Então peça aí em seu coração: Deus, fala comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. A Tua palavra não nos deixa desamparado. A Tua palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nosso caminho. Obrigado porque nessa palavra podemos ter esperança, Senhor. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, nos abençoa nessa noite, e que o Senhor venha nos desafiar, nos encorajar, consolar corações aflitos nessa noite, e se revelar de forma inequívoca para aqueles que ainda não te conhecem. Pai, abençoa-nos com a Tua presença, é isso que precisamos mais do que qualquer outra coisa nessa noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, hoje eu vou começar a nossa mensagem contando uma história real, tá? De dois jovens do Marrocos, dois jovens marroquinos. Olha só, o rapaz chama-se Mohamed, o nome do rapaz Mohamed, e o nome da moça Alaoui. É um nome aí, né? Daquela região, esse negócio meio diferente, né? Mas aí o que acontece? Esses rapazes se apaixonaram, começaram a namorar, e o sonho deles era casar. Mas para você casar, você tem que ter recurso, né? Você tem que ter condições, até que a oportunidade do século se abriu diante deles. Eles conseguiram um trabalho, conseguiram a oportunidade de se mudar para Düsseldorf, na Alemanha. A Alemanha, que hoje é o grande oásis da União Europeia. A União Europeia é quase quebrada, mas a Alemanha só cresce e floresce. Então, o sonho de quem mora naquela redondeza é ir morar na Alemanha. E aí apareceu essa oportunidade. O que é que eles fizeram? Ele com 24 anos, ela com 23 anos, casaram. Que alegria, que festa! Casaram, as famílias felizes. E aí pegaram um voo, compraram uma passagem, pegaram um voo para começar a vida dos sonhos deles em Düsseldorf, na Alemanha. Mas eles não chegaram lá, porque naquele voo o copiloto achou que não queria mais viver, decidiu que não queria mais viver. Só que não apenas ele decidiu que não queria mais viver, ele se achou no direito de levar mais 150 vidas com ele. E aconteceu aquela tragédia que os irmãos viram recentemente nos meios de comunicação, em que o copiloto não cometeu suicídio, ele cometeu um genocídio, assassinou 150 pessoas.
porque achou que não precisava mais viver. Todos os sonhos, projetos, perspectivas, esperanças, planos, dois jovens cheios de planos para o futuro, e todos esses planos de uma hora para outra desceram pelo ralo. Todos esses planos num momento se acabaram. Aquela história teve um fim. Meus queridos, é nessa hora, diante de tragédias como essa, que nós precisamos nos perguntar: aonde está a nossa esperança? O que é que a gente sonha? O que é que move nosso coração? É em direção a que nós corremos? Porque muitas pessoas que elaboram seus sonhos, seus projetos, que constroem uma esperança de futuro, diante das tragédias, das tribulações, das dificuldades, das surpresas desagradáveis, das más notícias da vida, vem sua esperança se acabar. E nessas horas o nosso coração se aperta e a gente chega a clamar desesperadamente: tem que ter uma esperança maior. Tem que existir uma esperança maior do que um emprego. Tem que haver uma esperança maior do que um casamento. Tem que haver uma esperança maior do que uma estabilidade financeira. Porque todas essas coisas de um momento para o outro podem se acabar. E é sobre essa esperança que o apóstolo Pedro vai escrever nessa carta. Uma esperança diferenciada para pessoas que estavam para enfrentar grandes tribulações. Quando Pedro escreve sua carta, os cristãos de Roma estavam começando a sofrer perseguições pelo imperador Nero. Vocês sabem a história. Nero foi aquele cidadão que contratou uns bandidos para incendiar uma parte de Roma, para botar a culpa nos cristãos e ter uma desculpa para decretar o cristianismo uma religião ilícita, para decretar ser cristão como crime, porque ele tinha ódio dos cristãos. E aí tinha acabado de acontecer isso, a perseguição tinha começado a acontecer. E Pedro sabia que aquela perseguição não ia ficar só dentro de Roma. Ele sabia que aquilo ia espalhar-se por todo o mundo, onde havia cristãos. Afinal, o mundo era dominado pelo Império Romano. E aí Pedro escreve essa carta justamente para preparar os corações dos cristãos para os problemas que viriam. Para prepará-los para receber essa grande tribulação que viria por conta da perseguição. E aí o que é que Pedro diz na sua carta? Pedro ensina primeiro: eu vou lhes ensinar a natureza da nossa esperança. Porque se você entender qual é a sua esperança, nenhuma tribulação dessa vida vai ter o poder de acabar com a sua alegria. Nenhuma tribulação dessa vida vai ter o poder de acabar com a sua motivação para viver. E Pedro escreve sobre a esperança inabalável. A esperança que as tribulações não têm o poder de acabar. E sobre essa esperança nós vamos aprender 3 elementos, 3 verdades cruciais sobre a esperança que você precisa ter em seu coração, para que a sua vida não seja uma vida desesperada, para que a sua vida não seja uma vida sem sentido. Então, Pedro vai falar sobre a esperança cristã e vai ensinar esses 3 elementos. Primeiro desses elementos que Pedro fala sobre a esperança cristã é que a esperança cristã não pode ser destruída. Repita comigo, por favor. A esperança cristã, o quê? Não pode ser destruída. Vamos dizer isso com mais convicção, para ver se a gente começa a acreditar nisso. A esperança cristã, o quê? Não pode ser destruída. Versículo 3, se você fechou a sua Bíblia, abra de novo e não feche mais. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Pedro começa a exaltar Deus. E olha o que
diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou, Ele nos fez nascer de novo, né? Para uma esperança, o que, queridos? Viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo de entre os mortos. Vem cá, por que Pedro entendia que a esperança do cristão era uma esperança viva, mesmo no meio de tribulações? Porque a esperança do cristão foi confirmada num evento histórico. Que evento histórico é esse que ele diz no versículo? A ressurreição de Jesus. Em outras palavras, Pedro está dizendo: meu camarada, se a morte não teve o poder de segurar Jesus, se o nosso Salvador venceu a própria morte, nós não temos nenhum motivo para duvidar de que no futuro também venceremos a morte. Nossa esperança é viva porque Cristo está vivo. Isso que Pedro vai falar. E aí ele continua no verso 4, dizendo assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Olha, primeiro, Pedro manda olhar para a ressurreição de Jesus, que era um fato passado, tinha acontecido. Então ele diz: olha para trás, vê, o Senhor ressuscitou, então tua esperança é viva, mas não olha apenas para trás, olha para frente, existe uma herança guardada para você. E essa herança tem uma particularidade, não é como as heranças humanas. Por quê? Porque as heranças humanas podem ser perdidas. Alguém pode roubar o dinheiro, eu posso gastar o dinheiro de uma hora para outra. O dinheiro pode ter várias coisas. Eu me lembro, quando eu era criança, aconteceu aquela situação quando o Fernando Collor era o presidente, que confiscou todas as cadernetas de poupança no Brasil. Teve um homem na minha rua que se suicidou, porque tudo que ele tinha estava lá. Ele tinha acabado de vender a casa e colocado o dinheiro na poupança. De repente ele imaginou: estou construindo a herança dos meus filhos. Mas as heranças desse mundo são heranças voláteis, mas a herança de Cristo não. A herança que Cristo tem guardado para mim e você, a vida eterna, a recompensa celestial, não pode perder o valor, não pode ser comido pela traça, pela ferrugem. É uma herança que não pode ser destruída. Então ele diz: se Jesus está vivo, sua esperança é viva. Se a sua herança é uma herança que ninguém pode tirar o valor, que não pode ser destruída, sua esperança também não pode ser destruída. E aí, no versículo 4, ele vai mais além, dizendo assim, no versículo 5, que vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo quê, meus irmãos? Pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Peraí. Então quer dizer que Jesus não apenas está protegendo a minha herança lá, para quando chegar a hora eu receber, mas Ele está me segurando aqui também, me protegendo aqui também, para garantir que eu chegue lá para receber essa herança. Então, meus irmãos, eu acho que não existe uma conta bancária tão VIP quanto essa. Porque você está com seu recurso guardado, assegurado, e tem uma cláusula especial de proteção que garante que você vai chegar lá para fazer o saque no devido tempo. Olha, queridos, uma das vítimas desse acidente de avião foi um jovem britânico chamado Paul Bramley. Ele tinha concluído o primeiro ano da faculdade e ganhou a viagem de férias para passear com os amigos. E aí, quando aconteceu o acidente, a mãe dele declarou para os jornalistas: ele era o meu mundo acabou. Meu querido, minha querida, não faça de alguém o seu mundo. Isso é uma esperança errada. Não faça do seu marido o seu mundo. Maridos vão embora.
Não faça dos seus filhos seu mundo. Filhos buscam sua história. Não faça do seu emprego seu mundo. Empregos se perdem. Não faça dos seus bens o seu mundo. Bens se acabam. Agora faça do Senhor o seu mundo, porque Ele nunca te deixa, nunca desiste de ti, e o que Ele tem para ti, ninguém tem o poder de roubar. Aleluia! Então a nossa esperança, meus irmãos, não pode ser destruída. Se você é salvo em Cristo Jesus, você tem tudo para ter um coração cheio de alegria. Você tem todos os motivos do mundo para ter esperança. Então, por favor, meu querido, não dá para se conceber um crente em Jesus andando olhando para o chão. Um crente em Jesus desanimado o tempo todo, inconsolável o tempo todo, para baixo o tempo todo. E as pessoas olham para ele e perguntam: poxa, que fé é essa que esse cara tem? Porque só vive reclamando da vida, só vive falando mal de tudo e de todos. Peça a Deus, em nome de Jesus, para que a esperança que Ele te deu cause um efeito tamanho no teu coração, que mesmo em circunstâncias profundamente adversas, os teus lábios sejam lábios de louvor, sejam lábios de esperança. Agora, se você ainda não teve a experiência de confiar seu futuro eterno a Jesus Cristo, se você ainda não tem a garantia dessa herança eterna, porque ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, eu quero lhe dizer nessa noite, essa esperança lhe alcança, se você crer hoje, se você se entregar hoje. Há esperança para você, como disse a canção que foi cantada agora há pouco. Levanta a cabeça, meu irmão, levanta a cabeça, se anime, sorria, dê aleluia. Você tem todos os motivos do mundo, você tem uma esperança que ninguém pode destruir. Amém? Amém. Então, primeira coisa sobre a nossa esperança, não pode ser destruída. Segunda coisa sobre a nossa esperança é que a esperança cristã, ela nos fortalece nas dificuldades. A esperança cristã faz o quê, meus irmãos? Nos fortalece nas dificuldades. Olha o verso 6, esse verso é uma loucura. Olha o que Pedro vai dizer para nós: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de tribulação. Meus irmãos, espera aí. Assim, eu só uso essas questões explicando termos da língua original quando são extremamente necessários. Mas essa é uma situação que é extremamente necessária. O verbo que Paulo usa aqui, que é traduzido na NVI como exultar, né? Vocês exultam, é o verbo agaliao. Aí você olha para mim e diz: o que é que a galinha tem a ver com isso? Eu vou lhe explicar. Esse verbo é um verbo grego do Novo Testamento, um verbo composto de agan, que significa muito, e alome, que significa saltar, pular. Então, exultar aqui, o que é? Aleluia! Glória a Deus! Vitória! Sou vencedor! Oh, glória! Pedro diz: vocês exultam, vocês pulam muito, vocês vibram, mesmo que por um tempo tenham que ser acometidos de várias provações. Meus irmãos, isso é um negócio muito misterioso. Isso é algo que não se explica, porque o mundo nos ensina que nós vibramos quando tudo está bem. A esperança cristã nos garante que quando a temos, podemos vibrar mesmo quando as coisas estão mal. Dá para acreditar nisso? Mas é isso que Pedro diz,
pela garantia da herança que você tem em Cristo, pela certeza de que Jesus ressuscitou, pela esperança assegurada pela obra de Cristo na cruz. Mesmo quando as coisas estão más para você, você tem todos os motivos para celebrar, para pular, para vibrar, para exaltar. Queridos, sexta-feira eu fui ao velório do pai do nosso irmão Rosaldo. E era um contexto de muita dor, porque ele era muito querido pela família. E todos estavam sentindo essa dor, especialmente a viúva. Logo quando eu cheguei, ela estava no reservado lá dentro. Ele me convidou para ir lá dentro, orar por ela. Orei por ela, dei uma palavra, abracei. E aí eu e Débora ficamos lá um pedaço, porque de lá a gente já ia ter outro compromisso. Eu ia dar um estudo numa reunião de coinonia. Mas nós ficamos mais um pedaço lá. E daí a pouco, eis que eu vejo uma daquelas cenas que renova nossas forças e nos faz vibrar pela fé que temos em Cristo. A viúva saiu desse reservado, foi lá para junto do seu esposo e começou a cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Que esperança é essa? O que faz uma mulher cantar que Deus é grandioso diante do corpo do seu companheiro de décadas morto? A certeza de que em Cristo eles se encontrariam novamente um dia. A certeza de que o corpo dele pereceria, mas que ele já naquele instante estava no gozo celestial, porque pouco tempo antes de partir entregou sua vida a Jesus como Salvador. Essa esperança nos fortalece, e aí você é capaz de ver alguém no luto cantando e dizendo que Deus é grandioso. Essa esperança nos faz crescer com as tribulações. Então, meu querido, se você não está conseguindo celebrar no momento de dificuldade que você está tendo, talvez seja porque a sua esperança está errada. Você está buscando esperança em lugares errados, em pessoas, em coisas. Mas a sua esperança tem que estar no Senhor. Deus tem que ser o fundamento máximo da sua existência. Jesus tem que ser o seu consolo. O Espírito Santo de Deus tem que ser a sua força. É nele que você pode permanecer firme. É nele que você tem forças para seguir em frente. Chega de lamento. Chega de lamúria. Chega de reclamação. Deus tem um novo tempo para você. Um tempo de esperança que nos dá força e nos faz ser modelo para os do mundo. No contexto de tribulação. Verso 7, Pedro continua dizendo, assim acontece. Assim o quê? Sofrimento, todo tipo de tribulação, tá? Assim acontece, para quê? Para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Não sei quem teve a oportunidade de ver como se trabalha com ouro bruto. Evidentemente, nos tempos bíblicos, era uma coisa bem mais rudimentar do que hoje, mas algumas coisas permanecem as mesmas. Basicamente, usa-se o fogo para derreter o ouro, e quando se derrete o ouro, você tira as impurezas. Não se purifica o ouro sem fogo. Ainda não criaram outro método tão eficaz quanto o fogo. Por
que Deus permite que você passe por tribulações? Porque você é ouro, mas você é ouro bruto. Você precisa ser lapidado, você precisa ser moldado, e nesse processo de dificuldades, Deus vai lapidando você, derretendo você, separando as suas impurezas, até te transformar nisso. Uma joia preciosa nas mãos dele. Então talvez você esteja se perguntando, diante do que você tem passado, por que comigo? Por que eu estou passando por essas coisas? Eis aqui a resposta de Deus para ti. Filho, filha, eu te amo tanto, que eu quero te moldar. Tu és tão precioso para mim, que eu quero te lapidar, e quero te transformar no homem e na mulher de Deus que eu sonhei para ti. Perceba isso. Abra-se para Deus moldar e trabalhar você, e deixa que Ele resolve as coisas. É isso que você precisa fazer, querido. Então, a esperança inabalável, ela nos fortalece na dificuldade. E por último, a esperança inabalável. Vamos dar uma revisada nos três. Primeiro, a esperança inabalável não pode ser destruída. A esperança inabalável o quê? Não pode ser destruída. Segundo, a esperança inabalável nos fortalece nas dificuldades. A esperança inabalável o quê? Nos fortalece nas dificuldades. E em terceiro lugar, a esperança inabalável é baseada na fé. A esperança inabalável é? Baseada na fé. Olha o que diz aqui no versículo 8. Mesmo não o tendo visto, Jesus Cristo, né? Que ele fala que Deus vai lhe moldando nas provações, você é ouro bruto, ele lhe ajeita, você vira um brinco, você vira um anel, você vira uma joia preciosa para quando Jesus voltar lhe encontrar. Essa é a ideia. Só que eu ainda não vi ele voltar. Ele ainda não voltou. Mas é nisso que Pedro vai dizer agora no verso 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Como é que a gente pode ter essa esperança fortalecida? Não é no que se vê. Você não pode querer fortalecer sua esperança em coisas tangíveis, em coisas mensuráveis. Você não pode medir sua esperança diante do que você está vendo, tocando, sentindo, cheirando e ouvindo. A sua esperança tem que ser moldada no que não se vê. Precisa ser moldada num Cristo que você crê mesmo não estando diante dos seus olhos, mas estando enraizado no seu coração. Quando eu era criança, meu pai trabalhava em outra cidade. Meu pai era do Fisco Estadual, eu já falei isso aqui. E aí nessa época ele morava numa cidade chamada Itabaiana, que era, acho que uns 100 quilômetros de João Pessoa, mais ou menos. A terra natal do sanfoneiro Sivuca, né? Nada, não tem nem para que eu dizer isso, né? Mas, deixa para lá. Então, mas enfim, meu pai trabalhava nessa cidade e nós morávamos em João Pessoa. Na segunda-feira ele ia para o trabalho, passava a semana trabalhando lá e na sexta-feira ele voltava para casa. Então era certo, toda sexta-feira meu pai chegava. Só que meu pai costumava chegar entre 3 e 4 horas da tarde, mais ou menos. Mas, quando amanhecia o dia da sexta-feira, toda a minha tristeza se acabava. Toda a minha angústia, que porventura eu tivesse nos meus dilemas infantis, ia embora. Por quê? Porque eu sabia, hoje meu pai vem. E aí eu ia para o colégio de manhã, ia confiante, hoje nem minha professora vai me estressar. Porque hoje é dia que meu pai vem. Quando dava
mais ou menos umas 3h30, 4 horas da tarde, que eu estava lá para dentro brincando e escutava a buzina da Belina, pam, pam. Eu dava um grito lá de dentro, Painho! E saía correndo, vibrando para encontrar com ele no portão. O que era que me dava forças, que tirava minha angústia, que tirava minha dor, que tirava o meu sofrimento no dia de sexta-feira? Mesmo sem vê-lo ainda, eu já sabia, meu Pai vem. Filhos, filhinhos, você, meu irmão, minha irmã, você que está visitando a gente aqui nessa noite, sabe o que deve dar força para a gente seguir em frente nesse mundo tenebroso? A certeza de que Jesus vem. Jesus voltará. Isso é fato. E quando ele chegar, não haverá mais nenhum motivo para sofrer, nenhum motivo para chorar. Ele ainda não chegou, você ainda não está vendo, mas a sua esperança, pelo que não se vê, é moldada pela fé. E se você já tem certeza de que tudo no final vai dar certo, de que tudo no final vai ser resolvido, de que mais cedo ou mais tarde Deus chega, põe a mão e resolve a situação, por que viver na angústia? Por que viver como os que não têm esperança? Cristo voltará e todo o mal passará. Toda a dor cessará, toda lágrima será enxugada. E aí, não precisa mais sofrer pela doença de quem você ama. Não precisa mais sofrer pelas dificuldades, pelas incertezas. Porque papai vai chegar. Ele vem. Meu irmão, você não vive pelo que você vê. Você vive pelo que você crê. Portanto, já molde seu coração agora. A situação continua difícil, mas pela fé, louve. As coisas não se resolveram ainda, mas pela fé, permaneça de fé e siga em frente com força e coragem. É nele que está a sua esperança. É pela fé. Olha, eu não sei se o Muhammad e a Alaoui, eu não sei se eles tinham fé. Marrocos é um país muçulmano. Então, do ponto de vista da probabilidade, eles não deveriam ter suas esperanças depositadas em Jesus Cristo como Salvador. Obviamente, é possível que alguém tenha pregado para eles. Eu não sei. Mas uma certeza eu tenho. Se aquele casal, aquele rapaz de 24 anos, aquela menina de 23 anos, tivessem entregue a vida deles a Jesus, se eles tivessem recebido Jesus como Senhor e Salvador, se eles fossem morada do Espírito Santo de Deus, essa tragédia não teria o poder de acabar com a esperança deles. Do ponto de vista da certeza que a Bíblia nos dá, esse copiloto teria feito um grande favor a esse casal. Porque agora eles estariam experimentando uma vida que toda a prosperidade da Alemanha junta não seria capaz de proporcionar para eles. Se eles tivessem a esperança cristã. Qual é a sua esperança, meu querido? Qual é a sua esperança? O que é que lhe motiva? O que é que lhe dá forças? O que é que está na sua mente? O que é que está no seu coração? Que expectativas movem você?
Se você de fato colocar essa esperança como força motriz da sua existência, acredite no que eu estou lhe dizendo: ninguém segura você, nada impede você, porque você em Cristo é vencedor? Não, nele você é mais que vencedor, mesmo no meio de todas as dificuldades. Portanto, meu querido, se você já é salvo em Cristo, já entregou sua vida a Jesus um dia, levanta a sua cabeça, para de viver como um derrotado, e com força e coragem, bota o joelho no chão, vai orar, pede força a Deus e segue em frente. Independente de como você esteja, rico, pobre, casado, divorciado, solteiro, velho, novo, em qualquer situação, com essa esperança você tem força para seguir em frente. E se porventura você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa dessa esperança, porque só ela vai poder mudar a tua história. Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar.